Muitas coisas podem ser tentadas de natureza seca. Deixa experimentar os panfletos de uma certa pessoa, disse Assá, a doladeira em voz baixa, vendo os cavalheiros entrarem. Ele não quer secar. Quem, minha querida? Disse Lady Shetton, uma mulher encantadora, não tão rápida a ponto de anular o prazer da explicação. O noivo casal bom. Ele certamente está secando mais rápido desde o noivado, a chama da paixão, suponho. Eu acho que ele está longe de ter uma boa constituição, disse Lady Shetton, com um tom ainda mais profundo. Então seus estudos tão secos, como você diz. Realmente, ao lado de Sir James, ele parece uma cabeça de morte esfolada para a ocasião. Marque minhas palavras, daqui a um ano, essa garota vai odiá-lo. Ela o admira como um oráculo agora, e aos poucos ela estará no outro extremo. Toda a agitação. Que chocante. Temo que ela seja teimosa. Mas diga-me, você sabe tudo sobre ele é algo muito ruim? Qual é a verdade? É verdade. Ele é tão ruim quanto o físico errado desagradável de se aceitar e com certeza discordará. Não poderia haver nada pior do que isso, disse Lady Shetton, com uma concepção tão vívida da física que parecia ter aprendido algo exato sobre as desvantagens do SR. Casalgon. No entanto, James não ouvirá nada contrastar. Ele disse que ela ainda é o espelho das mulheres. Isso é um faz de conta generoso dele. Confie nisso, ele gosta mais da pequena Celia e ela o aprecia. Espero que goste da minha pequena Celia? Certamente, ela gosta mais de gerânios e parece mais dócil, embora não seja uma figura tão fina. Mas estávamos falando de físico. Conte-me sobre esse novo jovem cirurgião, o SR. Idate. Disseram-me que ele é maravilhosamente inteligente. Ele certamente parece uma sobrancelha fina, de fato. Ele é um cavalheiro. Eu ouvi conversando com um frei. Ele fala bem. Sim. O SR. Brooke diz que é um dos ligates de Northumberland, muito bem relacionado. Não se espera isso em um praticante desse tipo. De minha parte, gosto de um médico mais em pé de igualdade com os criados, eles costumam ser ainda mais inteligentes. Garanto-lhe que achei o julgamento do pobre Higgs infalível e eu nunca o conheci errado. Ele era grosseiro e açougueiro, mas conhecia minha constituição. Foi uma perda para mim sua saída tão repentina. Querida, que conversa muito animada está. Brooke parece estar tendo com esse SR. Lidate. Ela está conversando com ele sobre chalés e hospitais, disse Asha, a Dalader, cujos ouvidos e poder de interpretação eram rápidos. Eu acredito que ele é uma espécie de filantropo, então Brooke certamente o aceitará. James disse Lady Shetton quando seu filho se aproximou. Traga o SR. Ligate e apresente-o a mim. Eu quero testá-lo. A afável viúva declarou-se encantada com a oportunidade de conhecer o SR. Ligate, tendo ouvido falar de seu sucesso no tratamento da febre em um novo plano. O SR. Ligate teve a realização médica de parecer perfeitamente sério qualquer bobagem que lhe fosse dita, e seus olhos escuros e firmes lhe daram imponência como ouvinte. Ele era o mínimo possível como o lamentado X, especialmente em um certo refinamento descuidado sobre seu banheiro e inspeção. No entanto, Lady Shetton reuniu muita confiança nele. Ele confirmou sua visão de sua própria constituição como sendo peculiar, admitindo que todas as constituições podem ser chamadas de peculiares, e ele não negou que a dela pode ser mais peculiar do que outras. Ele não aprovava um sistema muito rebaixado, incluindo ventosas imprudentes, nem, por outro lado, de vinho do Porto e casca incessantes. Ele disse acho que sim com um ar de tanta deferência acompanhando a percepção de concordância que ela formou a opinião mais cordial de seus talentos. Estou muito satisfeita com seu protegido, disse ela ao SR. Brooke antes de ir embora. Meu protegido. Querido eu. Quem é aquele? Disse o SR. Brooke. Este jovem Ligate, o novo médico. Ele me parece entender sua profissão admiravelmente. Ligate. Ele não é meu protegido. Você sabe, só conheci um tio dele que me enviou uma carta sobre ele. No entanto, acho que ele provavelmente é de primeira classe e estudou em Paris, conheceu Brussais, tem ideias, você sabe que quer aumentar a profissão. Ligate tem muitas ideias, bastante novas, sobre ventilação e dieta, esse tipo de coisa, retomou o SR. Brooke, depois de entregar Lady Shetton e voltar a ser civilizado com um grupo de Middlemarchers. Pendure, você acha que isso é bastante bom? Perturbando o velho tratamento, que fez dos ingleses o que eles são? Disse o SR. Sandish. O conhecimento médico está embaixo entre nós, disse o SR. Ostrode, que falou em um tom moderado e tinha um ar bastante doentio. Eu, de minha parte, saúdo o advento do SR. Ligate. Espero encontrar boas razões para confiar o novo hospital à sua administração. Isso é tudo muito bom, respondeu o SR. Sandish, que não gostava do SR.
Post-trote, se você gosta que ele tente experimentos em seus pacientes do hospital e mate algumas pessoas para caridade, não tem objeção. Mas não vou tirar dinheiro da minha bolsa para que experimentos sejam experimentados em mim. Gosto de um tratamento que foi um pouco testado. Bem, você sabe, Standish, cada dose que você toma é um experimento, um experimento. Você sabe, disse o SR. Prook, acenando com a cabeça para o advogado. Ou, se você falar nesse sentido, disse o SR. Standish, com tanto desgosto por tais tergiversações não legais quanto um homem pode muito bem trair para um cliente valioso. Eu ficaria feliz com qualquer tratamento que me curasse sem me reduzir a um esqueleto, como o pobre Granger, disse o SR. Bem-se, o prefeito, um homem florido, que teria servido para um estudo da carne em contraste marcante com os matizes franciscanos do SR. Ostrode. É uma coisa extraordinariamente perigosa ser deixado sem qualquer acolchoamento contra os eixos da doença, como alguém disse, e eu acho que é uma expressão muito boa. O SR. Hidrate, é claro, não ouviu. Ele havia saído da festa mais cedo e teria achado totalmente tedioso, não fosse a novidade de certas apresentações, especialmente a introdução a Asta. Brock, cujo florescimento juvenil, com seu casamento se aproximando com aquele estudioso desvotado e seu interesse em assuntos socialmente úteis, deu-lhe o picante de uma combinação incomum. Ela é uma boa criatura, aquela boa garota, mas um pouco séria demais, pensou ele. É problemático falar com essas mulheres. Eles estão sempre querendo razões, mas são ignorantes demais para entender os méritos de qualquer questão e geralmente recorrem ao seu senso moral para resolver as coisas de acordo com seu próprio gosto. Evidentemente, Asta. Brooke não era o estilo de mulher do SR. E trate mais do que o do SR. Tichele. Considerada, de fato, em relação a este último, cuja mente estava amadurecida, ela foi totalmente um erro e calculada para chocar sua confiança nas causas finais, incluindo a adaptação de belas jovens a solteiros de rosto roxo. Mas Vigati estava menos maduro e poderia ter experiência diante dele que modificaria sua opinião sobre as coisas mais excelentes da mulher. A senhorita Brooke, no entanto, não foi vista novamente por nenhum desses cavalheiros com seu nome de solteira. Não muito tempo depois daquele jantar, ela se tornou assá. Casalbon e estava a caminho de Roma. Capítulo 11. Mas as ações e a linguagem que os homens usam, e as pessoas como a comédia escolheriam, quando ela mostraria uma imagem dos tempos e brincaria com as loucuras humanas, não com os crimes. Igati, de fato, já estava consciente de ser fascinado por uma mulher notavelmente diferente de Miss Brooke. Ele não supunha nem um pouco que havia perdido o equilíbrio e se apaixonado, mas havia dito daquela mulher em particular: ela é a própria graça, ela é perfeitamente adorável e realizada. Isso é o que uma mulher deve ser. Ela deve produzir o efeito de uma música requintada. Mulheres simples ele considerava como considerava os outros fatos graves da vida a serem confrontados com filosofia e investigados pela ciência. Mas Rosamond Vice parecia ter o verdadeiro charme melódico, e quando um homem vê a mulher que ele teria escolhido se tivesse a intenção de se casar rapidamente, sua permanência como solteiro geralmente dependerá da resolução dela e não da dele. Legatti acreditava que não deveria se casar por vários anos, não se casar até que tivesse trilhado um bom caminho claro para si mesmo, longe da estrada larga que estava pronta. Ele tinha visto a senhorita Vince acima de seu horizonte quase tanto tempo quanto o SR. Casalbon o levou para ficar noivo e se casar, mas esse cavalheiro erudito possuía uma fortuna. Ele reuniu suas volumosas notas e fez aquele tipo de reputação que precede a performance, muitas vezes a maior parte da fama de um homem. Ele tomou uma esposa, como vimos, para adornar o quadrante restante de seu curso e ser uma pequena lua que dificilmente causaria uma perturbação calculável. Mas Rigatti era jovem, pobre, ambicioso. Ele tinha seu meio século pela frente, em vez de atrás dele, e viera para Middlemarch decidido a fazer muitas coisas que não eram diretamente adequadas para fazer fortuna ou mesmo garantir-lhe uma boa renda. Para um homem em tais circunstâncias, tomar uma esposa é algo mais do que uma questão de adorno. Por mais que ele possa avaliar isso, Iligati estava disposto a dar-lhe o primeiro lugar entre as funções de esposa. Para seu gosto, guiado por uma única conversa, aqui estava o ponto em que Asta Brooke seria considerada deficiente apesar de sua beleza inegável. Ela não olhava para as coisas do ângulo feminino adequado. A sociedade de tais mulheres era tão relaxante quanto sair do seu trabalho para ensinar a segunda forma, em vez de reclinar-se em um paraíso com risadas doces para notas de pássaros e olhos azuis para um céu. Certamente, nada no momento poderia parecer muito menos importante para Ligatti do que a virada da mente de Miss Brooke, ou para Miss Brooke, do que as qualidades da mulher que atraiu esse jovem cirurgião.
Mas qualquer um que observe atentamente a convergência furtiva dos lotes humanos, vê uma lenta preparação dos efeitos de uma vida sobre a outra que fala como uma ironia calculada sobre a indiferença ou olhar congelado com que olhamos para nosso vizinho não apresentado. O destino permanece sarcástico com nossa dramatiz personae dobrada em sua mão. A velha sociedade provinciana teve sua parcela desse movimento sutil, teve não apenas suas quedas impressionantes, seus jovens e brilhantes dandies profissionais que acabaram vivendo uma entrada com um monótono e 6 filhos para seu estabelecimento, mas também aquelas vicissitudes menos acentuadas que estão constantemente mudando os limites das relações sociais e gerando uma nova consciência de interdependência. Alguns escorregaram um pouco para baixo, alguns ficaram mais altos, pessoas negaram aspirados, ganharam riqueza e cavalheiros meticulosos defenderam bairros. Alguns foram apanhados em correntes políticas, alguns em eclesiásticos, e talvez tenham se encontrado surpreendentemente agrupados em consequência, enquanto alguns personagens ou famílias que permaneciam com firmeza rochosa em meio a toda essa flutuação estavam lentamente apresentando novos aspectos, apesar da solidez, e se alterando com a dupla mudança de si mesmo e de quem vê. A cidade municipal e a paróquia rural gradualmente criaram novos fios de conexão gradualmente, à medida que a velha meia deu lugar ao banco de poupança e o culto do Guiné solar se extinguiu, enquanto escudeiros e baronetes, e até senhores que antes viviam irrepreensíveis longe da mente cívica, reuniam a falha de um conhecimento mais próximo. Os colonos também vieram de condados distantes, alguns com uma novidade alarmante de habilidade, outros com uma vantagem ofensiva na astúcia. Na verdade, o mesmo tipo de movimento e mistura acontecia na velha Inglaterra que encontramos no Heródoto mais velho, que também, ao contar o que havia sido, achou por bem tomar a sorte de uma mulher como ponto de partida, embora eu, como uma donzela aparentemente seduzida por mercadorias atraentes, fosse o inverso de Miss Broke e, a esse respeito, talvez tivesse mais semelhança com Rosamond Vice, que tinha excelente gosto para fantasias, com aquela figura de ninfa e louro puro que dão a maior variedade de opções no fluxo e na cor das cortinas. Mas essas coisas faziam apenas parte de seu charme. Ela foi admitida como a flor da escola das Haas. Vermont, a principal escola do condado, onde o ensino incluía tudo o que era exigido da mulher talentosa até mesmo para figurantes, como entrar e sair de uma carruagem. A própria Zá. Vermont sempre deu a Astá. Visse como exemplo nenhum aluno, disse ela, excedeu aquela jovem em aquisição mental e propriedade de fala, enquanto sua execução musical era bastante excepcional. Não podemos evitar a maneira como as pessoas falam de nós e provavelmente se assá. Raymond tivesse se comprometido a descrever Julieta ou Imogen, essas heroínas não teriam parecido poéticas. A primeira visão de Rosamund teria sido suficiente para a maioria dos juízes para dissipar qualquer preconceito excitado pelo elogio das A. Raymond. E Gat não poderia ficar muito tempo em Middlemarch sem ter aquela visão agradável, ou mesmo sem conhecer a família Vince, pois embora o Sr. Teacock, cuja prática ele pagou algo para entrar, não tivesse sido seu médico assá. Vince não gostava do sistema de rebaixamento adotado por ele tinha muitos pacientes entre suas conexões e conhecidos. Pois quem, de alguma importância em Middlemarch, não estava ligado ou pelo menos familiarizado com os Vinces. Eles eram velhos fabricantes e mantiveram uma boa casa por 3 gerações, nas quais naturalmente houve muitos casamentos com vizinhos mais ou menos decididamente gentis. A irmã do Sr. Vince fez um casamento rico ao aceitar o Sr. Bulstrode, que, no entanto, como um homem não nascido na cidade e de origem pouco conhecida, foi considerado como tendo se saído bem em se unir a uma verdadeira família Middlemarch. Por outro lado, o Sr. Vice havia descido um pouco, tendo levado a filha de um estalajadeiro. Mas deste lado também havia uma sensação animadora de dinheiro, pois a irmã da Saa, Vice havia sido a segunda esposa do velho e rico Sr. Featherstone e morrera sem filhos anos atrás, de modo que seus sobrinhos e sobrinhas poderiam tocar as afeições do viúvo. E aconteceu que o Sr. Bulstrode e o Sr. Featherstone, 2 dos pacientes mais importantes de Peacock, tiveram, por causas diferentes, uma recepção especialmente boa ao seu sucessor, que levantou algum partidarismo, bem como discussão. O Sr. Ureich, atendente médico da família Vice, muito cedo teve motivos para pensar levianamente na descrição profissional de Ligati, e não havia nenhum relato sobre ele que não fosse vendido no Vices, onde os visitantes eram frequentes. O Sr. Vice estava mais inclinado ao bom companheirismo geral do que a tomar partido, mas não havia necessidade de se apressar em conhecer qualquer novo homem. Rosamond silenciosamente desejou que seu pai convidasse o Sr. Ligati.
Ela estava cansada dos rostos e figuras a que sempre estivera acostumada, os vários perfis irregulares e marchas e frases que distinguiam aqueles jovens de Middlemarch que ela conhecera quando meninos. Ela estivera na escola com garotas de posição mais alta, cujos irmãos, ela tinha certeza, teria sido possível para ela se interessar mais do que por esses inevitáveis companheiros de Middlemarch. Mas ela não teria escolhido mencionar seu desejo ao pai, e ele, por sua vez, não tinha pressa no assunto. Um vereador prestes a ser prefeito deve aos poucos ampliar seus jantares, mas no momento havia muitos convidados em sua mesa bem posta. Essa mesa muitas vezes permanecia coberta com as relíquias do café da manhã da família muito depois de USR. Vince ter ido com seu segundo filho para o armazém, e quando Morgan já estava bem adiantada nas aulas matinais com as meninas mais novas na sala de aula. Aguardava o retardatário da família, que achava qualquer tipo de inconveniente para os outros menos desagradável do que levantar-se quando era chamado. Este foi o caso de uma manhã de outubro em que vimos recentemente o SR. Casal bom visitando a granja, e embora a sala estivesse um pouco superaquecida com o fogo, que enviara os paniel ofegante para um canto remoto, Rosamond, por algum motivo, continuou a sentar-se em seu bordado por mais tempo do que o normal, de vez em quando sacudindo um pouco a si mesma e colocando seu trabalho no joelho para contemplá-lo com um ar de cansaço hesitante. Sua mãe, que havia retornado de uma excursão à cozinha, sentou-se do outro lado da pequena mesa de trabalho com um ar de placidez mais completa, até que, o relógio novamente avisando que ia bater, ela ergueu os olhos do remendo de renda que ocupava seus dedos rechonchudos e tocou a campainha. Bata na porta do SR. Frei novamente, Pritchard, e diga a ele que bateu 10h30. Isso foi dito sem qualquer mudança no radiante bom humor do rosto das Ra. Disse, no qual 45 anos não haviam mergulhado ângulos nem paralelos, e empurrando para trás as cordas rosa, ela deixou o trabalho descansar no colo, enquanto olhava com admiração para a filha. Mamãe, disse Rosamond, quando Frei descer, gostaria que você não o deixasse ter pistas falsas. Não suporto o cheiro deles por toda a casa a esta hora da manhã. Ou, minha querida, você é tão dura com seus irmãos. É a única falha que tenho que encontrar em você. Você é o temperamento mais doce do mundo, mas é tão irritado com seus irmãos. Não é irritante, mamãe. Você nunca me ouve falar de uma maneira nada feminina. Bem, mas você quer negar coisas a eles. Os irmãos são tão desagradáveis. Oh, minha querida, você deve permitir homens jovens. Seja grato se eles tiverem um bom coração. Uma mulher deve aprender a aturar pequenas coisas. Você vai se casar algum dia. Não para qualquer um que seja como Frei. Não condene seu próprio irmão, minha querida. Poucos jovens têm menos contra eles. Embora ele não pudesse se formar, tenho certeza de que não consigo entender por quê, pois ele me parece muito inteligente. E você sabe que ele era considerado igual à melhor sociedade da faculdade. Por mais exigente que você seja, minha querida, eu me pergunto se você não está feliz por ter um jovem tão cavalheiresco como o irmão. Você está sempre encontrando falhas em Bob porque ele não é Frei. Ou não, mamãe, só porque ele é Bob. Bem, minha querida, você não encontrará nenhum jovem Middlemarch que não tenha algo contra ele. Mas aqui o rosto de Rosamond se transformou em um sorriso que de repente revelou duas covinhas. Ela mesma pensava desfavoravelmente nessas covinhas e sorria pouco na sociedade em geral. Mas não vou me casar com nenhum jovem de Middlemarch. Assim parece, meu amor, pois você quase recusou a escolha deles, e se é melhor para ser tido, tenho certeza de que não há garota melhor que mereça. Com licença, mamãe, eu gostaria que você não dissesse a escolha deles. Por quê? O que mais eles são? Quero dizer, mamãe, é uma expressão bastante vulgar. Muito provavelmente, minha querida, eu nunca fui um bom orador. O que devo dizer? O melhor deles. Ora, isso parece tão simples e comum. Se eu tivesse tido tempo para pensar, teria dito, os jovens mais superiores. Mas com sua educação você deve saber. O que Rose deve saber, mãe? Disse o SR. Freire, que havia entrado sem ser observado pela porta entreaberta enquanto as senhoras se curvavam sobre o trabalho, e agora subindo para o fogo estava de costas para ele, aquecendo as solas dos chinelos. Se é certo dizer jovens superiores, disse Assá. Vince, tocando a campainha. Ou existem tantos chás e açúcares superiores agora. Superior está se tornando uma gíria dos lojistas. Você está começando a não gostar de gírias, então? Disse Rosamond, com uma leve gravidade. Apenas o tipo errado. Toda escolha de palavras é gíria. Isso marca uma classe. Existe o inglês correto, isso não é gíria. Peço perdão, o inglês correto é a gíria dos que escrevem história e ensaios. E a gíria mais forte de todas é a gíria dos poetas. Você vai dizer qualquer coisa, Freire, para ganhar seu ponto.
Bem, diga-me se é gíria ou poesia chamar um boi de trança de perna. Claro que você pode chamar isso de poesia, se quiser. Ah, senhorita Rose, você não conhece Homer de gírias. Vou inventar um novo jogo. Escreverei pedaços de gíria e poesia em tiras e darei a você para separar. Querida, como é divertido ouvir os jovens falarem. Disse Azar. Pense com alegre admiração. Você não tem mais nada para o meu café da manhã, Pritchard? Disse Freire, para o criado que trouxe café e torradas com manteiga, enquanto ele caminhava ao redor da mesa examinando o presunto, a carne em vaso e outros restos frios, com um ar de rejeição silenciosa e paciência educada com sinais de nojo. Você gostaria de ovos, senhor? Ovos, não. Traga-me um osso grelhado. Realmente, Frei, disse Rosamond, quando o criado saiu da sala, se você precisa de coisas quentes no café da manhã, gostaria que descesse mais cedo. Você pode se levantar às 6 horas para sair para caçar. Não consigo entender por que você acha tão difícil se levantar em outras manhãs. Essa é a sua falta de compreensão, Rose. Posso me levantar para caçar porque gosto. O que você pensaria de mim se eu descesse 2 horas depois de todos os outros e pedisse osso grelhado? Eu deveria pensar que você era uma jovem extraordinariamente rápida, disse Freire, comendo sua torrada com a maior compostura. Não consigo ver por que os irmãos devem se tornar desagradáveis, não mais do que as irmãs. Eu não me torno desagradável, é você quem me acha assim. Desagradável é uma palavra que descreve seus sentimentos e não minhas ações. Acho que descreve o cheiro de osso grelhado. De jeito nenhum. Descreve uma sensação em seu narizinho associada a certas noções mimadas que são os clássicos da escola das Ra. Enon, olhe para minha mãe, você não a vê se opondo a tudo, exceto ao que ela mesma faz. Ela é minha noção de uma mulher agradável. Abençoe vocês dois, meus queridos, e não brigue, disse Asra. Pense com cordialidade maternal. Venha, Freire, conte-nos tudo sobre o novo médico. Como seu tio está satisfeito com ele? Muito bem, eu acho. Ele faz a Ligate todos os tipos de perguntas e depois torce o rosto enquanto ouve as respostas, como se estivessem beliscando os dedos dos pés. Esse é o jeito dele. Ah, aí vem meu osso grelhado. Mas como você ficou fora até tão tarde, minha querida? Você só disse que estava indo para a casa do seu tio. Oh, eu jantei no Plimdales. Tiremos este. Ligate também estava lá. E o que você acha dele? Ele é muito cavalheiresco, suponho. Dizem que ele é de excelente família, seus parentes são bastante pessoas do condado. Sim, disse Freire. Havia um ligate na casa de John que gastava muito dinheiro. Acho que este homem é primo de segundo grau dele. Mas os homens ricos podem ter demônios muito pobres como primos de segundo grau. Sempre faz diferença, porém, ser de boa família, disse Rosamond com um tom de decisão que mostrava que ela havia pensado sobre o assunto. Rosamond sentiu que poderia ter sido mais feliz se não fosse filha de um fabricante de Middlemarch. Ela não gostava de nada que a lembrasse de que o pai de sua mãe havia sido estalajadeiro. Certamente, qualquer um que se lembre do fato pode pensar que essa Vice tinha o ar de uma senhoria muito bonita e bem-humorada, acostumada às ordens mais caprichosas de cavalheiros. Achei estranho que o nome dele fosse Tertius, disse a matrona de rosto brilhante, mas é claro que é um nome da família. Mas agora, diga-nos exatamente que tipo de homem ele é. Oh, alto, moreno, inteligente, fala bem um tanto, eu acho. Eu nunca consigo entender o que você quer dizer com, disse Rosamond. Um sujeito que quer mostrar que tem opiniões. Ora, minha querida, os médicos devem ter opiniões, disse Azar. Disse, para que eles estão lá? Sim, mãe, as opiniões pelas quais eles são pagos. Mas um prey é um sujeito que está sempre dando a você um presente de suas opiniões. Suponho que Marigart admira o SR. Legate, disse Rosamond, não sem um toque de insinuação. Realmente, eu não posso dizer. Disse Freire, um tanto melancólico, enquanto saía da mesa e, pegando um romance que trouxera consigo, jogou-se em uma poltrona. Se você está com ciúmes dela, vá com mais frequência ao Tribunal de Pedra e Eclipse A. Eu gostaria que você não fosse tão vulgar, Freire. Se você terminou, por favor, toque a campainha. É verdade, porém, o que seu irmão diz, Rosamond, começou a assoar. Vince, quando o criado limpou a mesa. É uma pena que você não tenha paciência para ir ver mais seu tio, tão orgulhoso de você como ele é e queria que você morasse com ele. Não há como saber o que ele pode ter feito por você e por Freire. Deus sabe, eu gosto de ter você em casa comigo, mas posso me separar dos meus filhos para o bem deles. E agora é lógico que seu tio Featherstone fará algo por Marigard. Marigard pode suportar estar em Stone Court, porque ela gosta mais disso do que ser governanta, disse Rosamund, dobrando o seu trabalho.
Prefiro não ter mais nada para mim se tiver que merecê-lo suportando grande parte da tosse de meu tio e seus parentes feios. Ele não pode demorar muito para este mundo. Minha querida, eu não apressaria seu fim, mas com asma e essa queixa interior, esperemos que haja algo melhor para ele em outro. E não tenho má vontade em relação a Marigar, mas a justiça a ser pensada. E a primeira esposa do SR. Atherstone não me trouxe dinheiro, como minha irmã fez. Suas sobrinhas e sobrinhos não podem ter tanto direito quanto os da minha irmã. E devo dizer que acho Marigar uma garota terrivelmente simples mais adequada para uma governanta. Todo mundo não concordaria com você lá, mãe, disse Freida, que parecia ser capaz de ler e ouvir também. Bem, minha querida, disse Azar. Vinci, girando habilmente, se ela tivesse alguma fortuna sobrando, um homem se casa com os parentes de sua esposa, e os Gart são tão pobres e vivem de uma maneira tão pequena. Mas vou deixá-lo com seus estudos, minha querida, pois devo ir fazer algumas compras. Os estudos de Freida não são muito profundos, disse Rosamond, levantando-se com a mãe, ele está apenas lendo um romance. Bem, bem, aos poucos ele vai para o latim e outras coisas, disse Azar. Vince suavemente acariciando a cabeça do filho. Há um incêndio na sala de fumantes de propósito. É o desejo de seu pai, você sabe, Fred, minha querida, e eu sempre digo a ele que você vai ficar bem e ir para a faculdade novamente para se formar. Fred levou a mão da mãe aos lábios, mas não disse nada. Suponho que você não vai sair para a cavalgada hoje, disse Rosamond, demorando-se um pouco depois que sua mãe se foi. Não, por quê? Papai disse que posso ter a castanha para cavalgar agora. Você pode ir comigo amanhã, se quiser. Só eu estou indo para Stone Court, lembre-se. Eu quero tanto andar, é indiferente para mim para onde vamos. Rosamond realmente desejava ir para Stone Court, de todos os outros lugares. Oh, eu digo, Cozy, disse Frey, enquanto ela saía da sala, se você estiver indo para o piano, deixe-me ir e tocar alguns ares com você. Por favor, não me pergunte esta manhã. Por que não esta manhã? Realmente, Freire, eu gostaria que você parasse de tocar flauta. Um homem parece muito bobo tocando flauta. E você toca tão desafinado. Da próxima vez que alguém fizer amor com você, senhorita Rosamond, direi a ele como você é prestativa. Porque você deveria esperar que eu obrigasse ouvindo você tocar flauta, mais do que eu deveria esperar que você me obrigasse por não tocá-la? E por que você deveria esperar que eu o levasse para cavalgar? Essa pergunta levou a um ajuste, pois Rosamond havia decidido aquele passeio em particular. Assim, Fred ficou satisfeito com quase uma hora de prática de Ari nos Ibans and Bryce e outros ares favoritos de seu instrutor na flauta, uma performance ofegante na qual ele jogou muita ambição e uma esperança irreprimível. Capítulo 12. Ele tinha mais reboque em sua roca do que Gervais sabia. A viagem até Stone Court, que Frey e Rosamond fizeram na manhã seguinte, passava por um belo pedaço de paisagem do interior, quase todos prados e pastagens, com sebes ainda capazes de crescer em beleza espessa e espalhar frutas de coral para os pássaros. Pequenos detalhes davam a cada campo uma fisionomia particular, cara aos olhos que os olhavam desde a infância, a piscina no canto onde as gramíneas eram úmidas e as árvores se inclinavam sussurrando, o grande carvalho sombreando um lugar vazio no meio do pasto, a margem alta onde cresciam os freixos, a súbita inclinação do velho poço de marga fazendo um fundo vermelho para a bardana, os telhados amontoados e riques da propriedade sem uma maneira rastreável de abordagem, o portão cinza e as cercas contra as profundezas da floresta limítrofe, e o casebre perdido, seu velho telhado de palha cheio de colinas e vales musgosos com maravilhosas modulações de luz e sombra, como viajamos muito para ver mais tarde na vida e ver maiores, mas não mais bonitos. Essas são as coisas que fazem a gama de alegria na paisagem para as almas criadas no interior, as coisas entre as quais eles caminhavam, ou talvez aprendessem de cor entre os joelhos de seu pai enquanto ele dirigia vagarosamente. Mas a estrada, mesmo a estrada secundária, era excelente, pois Lowick, como vimos, não era uma paróquia de ruas lamacentas e inquilinos pobres, e foi na paróquia de Lowick que Fred e Rosamond entraram depois de alguns quilômetros cavalgando. Mais uma milha os levaria a Stone Court e, o final da primeira metade, a casa já estava visível, parecendo ter sido interrompida em seu crescimento em direção a uma mansão de pedra por um inesperado florescimento de edifícios agrícolas em seu flanco esquerdo, o que a impediu de se tornar algo mais do que a habitação substancial de um fazendeiro cavalheiro. Não era um objeto menos agradável à distância para o aglomerado de corne e espináculos que equilibravam a fina fileira de nozes à direita. Logo foi possível discernir algo que poderia ser um show na estrada circular antes da porta da frente.
Querida eu, disse Rosamond, espero que nenhum dos parentes horríveis de meu tio esteja lá. Eles são, no entanto. Esse é o show das Ra. Wally, o último show amarelo que resta, eu acho. Quando vejo as Ra. Wally nele, entendo como o amarelo pode ter sido usado para o luto. Esse show me parece mais fúnebre do que um carro funerário. Mas então as Ra. Wally sempre usa crepe preto. Como ela consegue isso, Rose? Seus amigos nem sempre podem estar morrendo. Eu não sei nada. E ela não é nem um pouco evangélica, disse Rosamond reflexivamente, como se esse ponto de vista religioso fosse totalmente responsável por uma porcaria perpétua. E não é pobre, acrescentou ela, após um momento de pausa. Não, por George. Eles são tão ricos quanto os judeus, aqueles Wallis e Featherstones, quero dizer, para pessoas como eles, que não querem gastar nada. E, no entanto, eles andam sobre meu tio como abutres e têm medo de que um centavo se afaste de seu lado da família. Mas acredito que ele odeia todos eles. Ah. Wally, que estava tão longe de ser admirável aos olhos dessas conexões distantes, disse por acaso esta manhã não com um ar desafiador, mas em um tom baixo, abafado e neutro, como de uma voz ouvida através do algodão que ela não queria desfrutar de sua boa opinião. Ela estava sentada, como observou, na lareira de seu próprio irmão, e tinha sido Jane Featherstone 25 anos antes de ser Jane Wally, o que lhe dava o direito de falar quando o nome de seu próprio irmão tivesse sido liberado por aqueles que não tinham direito a ele. O que você está dirigindo aí? Disse o SR. Featherstone, segurando a bengala entre os joelhos e acomodando a peruca, enquanto ele lhe dava um olhar momentâneo e penetrante que parecia reagir sobre ele como uma corrente de ar frio e fazê-lo tossir. Ahá. Wally teve que adiar sua resposta até que ele ficasse quieto novamente, até que Mary Gark lhe fornecesse xarope fresco e ele começasse a esfregar a maçaneta de ouro de sua bengala, olhando amargamente para o fogo. Era um fogo brilhante, mas não fazia diferença para o tom arroxeado de aparência fria do rosto da Zaa. Wally, que era tão neutro quanto sua voz, tendo meras fendas nos olhos e lábios que mal se moviam ao falar. Os médicos não conseguem dominar essa tosse, irmão. É exatamente como que eu tenho, pois sou sua própria irmã, constituição e tudo. Mas, como eu estava dizendo, é uma pena que a família das A. Vince não possa ser melhor conduzida. Char, você não disse nada do tipo. Você disse que alguém havia libertado com meu nome. E não mais do que pode ser provado, se o que todos dizem é verdade. Meu irmão Solomon me disse que há conversa para cima e para baixo em Middlemarch como o jovem Vince é instável e sempre jogou bilhar desde que voltou para casa. Bobagem. O que é um jogo de bilhar? É um bom jogo cavalheiresco e o jovem Vince não é um cigarrinho. Se seu filho John começasse a jogar bilhar agora, ele faria papel de bobo. Seu sobrinho John nunca jogou bilhar ou qualquer outro jogo, irmão, e está longe de perder centenas de libras, o que, se o que todos dizem for verdade, deve ser encontrado em outro lugar que não fora do bolso do pai do SR. Pense, pois dizem que ele está perdendo dinheiro há anos, embora ninguém pense assim, para vê-lo correr e manter a casa aberta como eles fazem. E ouvi dizer que o SR, Bulstrode condenará, vence além de qualquer coisa por sua inconstância e por mimar seus filhos. O que é Bulstrode para mim? Eu não faço banco com ele. Bem, Azra, Bulstrode é a própria irmã do SR. Vince, e eles dizem que o SR. Vince negocia principalmente com o dinheiro do banco e você pode se ver, irmão, quando uma mulher com mais de 40 anos tem cordas cor-de-rosa sempre voando e essa maneira leve de rir de tudo é muito imprópria. Mas ceder aos seus filhos é uma coisa e encontrar dinheiro para pagar suas dívidas é outra. E é dito abertamente que o jovem Vince arrecadou dinheiro em suas expectativas. Eu não digo quais expectativas. A senhorita Gart me ouve e é bem-vinda para contar novamente. Eu sei que os jovens ficam juntos. Não, obrigada, Sa. Wally, disse Marigar. Não gosto muito de ouvir escândalo para querer repeti-lo. O SR. Featherstone esfregou a maçaneta de sua bengala e fez uma breve demonstração convulsiva de riso que tinha a mesma genuinidade que a risada de um velho jogador de whist sobre uma mão ruim. Ainda olhando para o fogo, ele disse: E quem finge dizer que Fredvince não tem expectativas? Um sujeito tão bom e espirituoso é o suficiente para tê-los. Houve uma ligeira pausa antes que Asa Paul lhe respondesse e, quando o fez, sua voz parecia estar ligeiramente umedecida de lágrimas, embora seu rosto ainda estivesse seco. Quer seja ou não, irmão, é naturalmente doloroso para mim e meu irmão Salomão ouvir seu nome ser libertado, e sua reclamação ser tal que pode levá-lo de repente e pessoas que não são mais Featherstones do que o Merriandril na feira, contando abertamente com sua propriedade vindo para eles. E eu, tua irmã, e Salomão, teu irmão.
E se é para isso, para que agradou ao Todo-Poderoso fazer famílias. Aqui as lágrimas das Ra. Wally caíram, mas com moderação. Venha, saia com isso, Jane. Disse o SR. Featherstone, olhando para ela. Você quer dizer que Frey Vince está conseguindo alguém para adiantar dinheiro para ele sobre o que ele diz que sabe sobre meu testamento. E... Eu nunca disse isso, irmão, a voz das A. Wally tornou-se novamente seca e inabalável. Foi-me dito por meu irmão Solomon ontem à noite, quando ele ligou vindo do mercado para me dar conselhos sobre o trigo velho, eu sendo viúva e meu filho Dion com apenas 23 anos, embora firme além de qualquer coisa. Ele tinha isso da autoridade mais inegável e não uma, mas muitas. Coisas e bobagens. Eu não acredito em uma palavra disso. É tudo uma história de Gottschalk. Vá até a janela, senhorita. Eu pensei ter ouvido um cavalo. Veja se o médico está vindo. Não se levantou por mim, irmão, nem ainda por Salomão, que, seja o que for, e não nego que ele tenha esquisitices, fez seu testamento e dividiu sua propriedade igual entre parentes de quem é amigo, embora, de minha parte, acho que há momentos em que alguns devem ser considerados mais do que outros. Mas Salomão não esconde o que pretende fazer. Quanto mais tolo ele, disse o SR. Featherstone, com alguma dificuldade, tendo um forte ataque de tosse que exigiu que Mary Gart ficasse perto dele, de modo que ela não descobriu de quem eram os cavalos, que logo parou pisando no cascalho diante da porta. Antes que a tosse do SR. Featherstone se acalmasse, Rosamund entrou, suportando seu hábito de cavalgar com muita graça. Ela curvou-se cerimoniosamente para Sa. Wally, que disse rigidamente, como vai, senhorita? Sorriu e acenou com a cabeça silenciosamente para Mary e permaneceu de pé até que a tosse cessasse e permitisse que seu tio a notasse. Ei, senhorita. Ele disse finalmente, você tem uma cor fina. Onde está Frei? Vendo sobre os cavalos. Ele estará em breve. Sente-se, sente-se. Tá. Wally, é melhor você ir. Mesmo os vizinhos que chamavam Peter Featherstone de velha raposa nunca o acusaram de ser insinceramente educado, e sua irmã estava bastante acostumada com a peculiar ausência de cerimônia com que lhe marcava seu senso de parentesco de sangue. De fato, ela mesma estava acostumada a pensar que a total liberdade da necessidade de se comportar de maneira agradável estava incluída nas intenções do Todo-Poderoso sobre as famílias. Ela se levantou lentamente, sem qualquer sinal de ressentimento, e disse em seu habitual tom monótono abafado: Irmão, espero que o novo médico seja capaz de fazer algo por você. Solomon diz que é uma grande conversa sobre sua inteligência. Tenho certeza de que é meu desejo que você seja poupado. E não há ninguém mais pronto para cuidar de você do que sua própria irmã e suas próprias sobrinhas, se você apenas disser a palavra. A Rebecca, Joanna e Elizabeth, você sabe. Sim, sim, eu me lembro, você verá que me lembrei de todos eles todos escuros e feios. Eles precisariam de algum dinheiro, e... Nunca houve beleza nas mulheres de nossa família, mas os Featherstones sempre tiveram algum dinheiro, e os Wallis também. Wally também tinha dinheiro. Um homem caloroso era Wally. Sim, sim, dinheiro é um bom ovo, e se você tem dinheiro para deixar para trás, coloque-o em um ninho quente. Adeus, tá. Wally. Aqui o OSR. Featherstone puxou os dois lados da peruca como se quisesse ensurdecer-se, e sua irmã foi embora ruminando sobre esse seu discurso oracular. Apesar de seu ciúme dos Vinces e de Marigar, permaneceu como sedimento mais profundo em sua superficialidade mental uma persuasão de que seu irmão Peter Featherstone nunca poderia deixar sua propriedade principal longe de seus parentes de sangue, caso contrário, porque o Todo-Poderoso levou suas duas esposas, ambas sem filhos, depois de ter ganhado tanto com manganês e outras coisas, aparecendo quando ninguém esperava, e porque havia uma igreja paroquial de Lowe, e os Wallace e Polderels todos sentados no mesmo banco por gerações, e o banco de Featherstone ao lado deles, se, no domingo após a morte de seu irmão Peter, todos soubessem que a propriedade havia saído da família? A mente humana em nenhum período aceitou um caos moral, e um resultado tão absurdo não era estritamente concebível. Mas estamos assustados com muito do que não é estritamente concebível. Quando Freire entrou, o velho olhou com um brilho peculiar, que o mais jovem muitas vezes teve motivos para interpretar como orgulho nos detalhes satisfatórios de sua aparência. Vocês dois senhoritas vão embora, disse o SR. Featherstone, eu quero falar com Frei. Venha para o meu quarto. Rosamond, você não vai se importar com o frio por um tempo, disse Mary. As duas meninas não apenas se conheceram na infância, mas também estudaram juntas na mesma escola provincial Mary como aluna com artigos, de modo que tinham muitas lembranças em comum e gostavam muito de conversar em particular. Na verdade, esse tete-a-tete foi um dos objetivos de Rosamond ao vir para Stony Court.
O velho Featherstone não começaria o diálogo até que a porta fosse fechada. Ele continuou a olhar para Frei com o mesmo brilho e com uma de suas caretas habituais, alternadamente ferrando e alargando a boca, e quando ele falou, foi em um tom baixo, que pode ser interpretado como o de um informante pronto para ser comprado, e não pelo tom de um sênior ofendido. Ele não era um homem de sentir qualquer forte indignação moral, mesmo por causa de ofensas contra si mesmo. Era natural que os outros quisessem obter uma vantagem sobre ele, mas então ele era um pouco astuto demais para eles. Então, senhor, você está pagando 10% pelo dinheiro que prometeu parar hipotecando minha terra quando eu morrer, e você colocou minha vida em 12 meses, digamos. Mas ainda posso alterar minha vontade. Frei Crow. Ele não havia emprestado dinheiro dessa maneira, por excelentes razões. Mas ele estava consciente de ter falado com alguma confiança, talvez com mais do que ele se lembrava exatamente sobre sua perspectiva de obter as terras de Featherstone como um meio futuro de pagar dívidas presentes. Não sei a que você se refere, senhor. Certamente nunca pedi dinheiro emprestado com tal insegurança. Por favor, explique. Não, senhor, é o que você deve explicar. Ainda posso alterar meu testamento. Deixe-me dizer-lhe. Sou em sã consciência, posso contar com juros compostos em minha cabeça e lembrar o nome de cada tolo tão bem quanto podia há 20 anos. Que diabos? Tenho menos de 80 anos. Eu digo, você deve contradizer essa história. Eu contradisse, senhor, respondeu Frei, com um toque de impaciência, sem se lembrar de que seu tio não discriminava verbalmente contradizer de refutar, embora ninguém estivesse mais longe de confundir as duas ideias do que o velho Featherstone, que muitas vezes se perguntava que tantos tolos tomavam suas próprias afirmações como provas. Mas eu contradigo isso de novo. A história é uma mentira boba. Bobagem. Você deve trazer documentos. Vem da autoridade. Nomeie a autoridade e faça-o nomear o homem de quem pediu o dinheiro emprestado, e então poderei refutar a história. É uma autoridade muito boa, eu acho um homem que sabe a maior parte do que acontece em Middlemarch. É aquele tio bom, religioso e caridoso seu. Vem agora. Aqui o OSR. Featherstone teve sua peculiar sacudida interior que significava alegria. SR. Bustrode. Quem mais, em? Então a história se transformou nessa mentira de algumas palavras de sermão que ele pode ter deixado cair sobre mim. Eles fingem que ele nomeou um homem que me emprestou o dinheiro. Se existe um homem assim, confie nisso, Bulstrode o conhece. Mas, supondo que você apenas tentasse emprestar o dinheiro e não conseguisse, Bulstrode também sabe disso. Você me traz um escrito de Bulstrode para dizer que ele não acredita que você tenha prometido pagar suas dívidas com minhas terras. Vem agora. O rosto do SR. Featherstone exigia toda a sua escala de caretas como uma saída muscular para seu triunfo silencioso na solidez de suas faculdades. Frei sentiu-se em um dilema nojento. Você deve estar brincando, senhor. O SR. Bulstrode, como outros homens, acredita em dezenas de coisas que não são verdadeiras e tem preconceito contra mim. Eu poderia facilmente fazer com que ele escrevesse que não conhecia fatos como prova do relatório de que você fala, embora isso pudesse levar a dissabores. Mas eu dificilmente poderia pedir a ele que escrevesse o que ele acredita ou não acredita sobre mim. Fred fez uma pausa por um instante e acrescentou, em apelo político à vaidade de seu tio. Isso dificilmente é uma coisa para um cavalheiro pedir. Mas ele ficou desapontado com o resultado. Sim, eu sei o que você quer dizer. Você preferiria me ofender do que Bulstrode. E o que ele é? Ele não tem nenhuma terra aqui que eu já tenha ouvido falar. Um sujeito especulante. Ele pode descer a qualquer dia, quando o diabo deixar de apoiá-lo. E é isso que sua religião significa. Ele quer que Deus Todo-Poderoso entre. Isso é um absurdo. Há uma coisa que eu deixei bem claro quando costumava ir à igreja e é o seguinte: Deus Todo-Poderoso se apega à terra. Ele promete terras, dá terras e enriquece com milho e gado. Mas você fica do outro lado. Você gosta mais de Bulstrode e Speculation do que de Featherstone e terra. Peço desculpas, senhor, disse Frey, levantando-se, de costas para o fogo e batendo na bota com um chicote. Não gosto de Bulstrode nem de especulação. Ele falou um tanto mal-humorado, sentindo-se em um impasse. Bem, você pode passar sem mim, isso é bem claro, disse o velho Featherstone, secretamente não gostando da possibilidade de Frey se mostrar independente. Você não quer um pedaço de terra para fazer de você um escudeiro em vez de um pároco faminto, nem um elevador de 100 libras a propósito. É tudo um para mim. Posso fazer 5 codicilos, se quiser, e guardarei minhas notas para um pé de meia. É tudo um para mim. Frei coloriu novamente. Featherstone raramente lhe dava presentes em dinheiro e, naquele momento,
parecia quase mais difícil se desfazer da perspectiva imediata de notas bancárias do que da perspectiva mais distante da terra. Eu não sou ingrato, senhor. Eu nunca quis mostrar desrespeito por qualquer tipo de intenção que você possa ter em relação a mim. Pelo contrário. Muito bom. Então prove. Você me traz uma carta de Bulstrode dizendo que ele não acredita que você esteja rachando e prometendo pagar suas dívidas com minhas terras. E então, se houver algum arranhão em que você se meteu, veremos se não posso apoiá-lo um pouco. Vem agora. Isso é uma pechincha. Aqui, dê-me seu braço. Vou tentar andar pela sala. Frei, apesar de sua irritação, tinha bondade suficiente para sentir um pouco de pena do velho não amado e não venerado, que com suas pernas hidropáticas parecia mais do que normalmente lamentável ao caminhar. Enquanto dava o braço, ele pensou que não gostaria de ser um velho com sua constituição se rompendo, e ele esperou bem-humorado, primeiro diante da janela para ouvir os comentários habituais sobre as galinhas de Angola e o galo do tempo, e depois diante das escassas estantes de livros, das quais as principais glórias em bezerro escuro eram Joséfo, Culpeper, o Messias de Potstock e vários volumes da Gentleman's Magazine. Leia-me os nomes dos livros. Vem agora. Você é um homem universitário. Frei deu-lhe os títulos. O que Missy queria com mais livros? Para que você deve estar trazendo mais livros para ela? Eles advertem, senhor. Ela gosta muito de ler. Um pouco afeiçoado demais, disse o SR. Featherstone, capciosamente. Ela era para ler quando se sentou comigo, mas eu coloquei um fim nisso. Ela tem o jornal para ler em voz alta. Isso é o suficiente para um dia, eu acho. Eu não suporto vê-la lendo para si mesma. Você se importa e não traz mais livros para ela, ouviu? Sim, senhor, eu ouço. Fred já havia recebido essa ordem antes e a desobedecera secretamente. Ele pretendia desobedecê-lo novamente. Toque a campainha, disse o SR. Featherstone, eu quero que a senhorita desça. Rosamond e Mary estavam conversando mais rápido do que seus amigos do sexo masculino. Eles não pensaram em se sentar, mas ficaram na mesa do banheiro perto da janela enquanto Rosamond tirava o chapéu, ajeitava o véu e aplicava pequenos toques nas pontas dos dedos nos cabelos de beleza infantil, nem linho nem amarelo. Marigard parecia ainda mais simples em um ângulo entre as duas ninfas do vidro e a que estava fora dele, que se entreolhavam com olhos azuis celestes, profundos o suficiente para conter os significados mais requintados que o engenhoso observador poderia colocar neles, e profundo o suficiente para esconder os significados do dono se estes fossem menos requintados. Apenas algumas crianças em Middlemarch pareciam loiras ao lado de Rosamond, e a figura esguia exibida por seu hábito de cavalgar tinha ondulações delicadas. Na verdade, a maioria dos homens em Middlemarch, exceto seus irmãos, sustentava que a senhorita Vince era a melhor garota do mundo, e alguns a chamavam de anjo. Marigard, ao contrário, tinha o aspecto de uma pecadora comum. Ela era morena, seu cabelo escuro encaracolado era áspero e teimoso, sua estatura era baixa, e não seria verdade declarar, em antítese satisfatória, que ela tinha todas as virtudes. A simplicidade tem suas tentações e vícios peculiares tanto quanto a beleza é capaz de fingir amabilidade ou, não fingindo, mostrar toda a repulsividade do descontentamento, de qualquer forma, ser chamado de coisa feia em contraste com aquela adorável criatura sua companheira é capaz de produzir algum efeito além de um senso de boa veracidade e adequação na frase. Aos 22 anos, Mary certamente não havia atingido aquele perfeito bom senso e bom princípio que geralmente são recomendados para a menina menos afortunada, como se fossem obtidos em quantidades prontas misturadas, com um sabor de resignação conforme necessário. Sua astúcia tinha um traço de amargura satírica continuamente renovada e nunca totalmente fora de vista, exceto por uma forte corrente de gratidão para com aqueles que, em vez de lhe dizer que ela deveria estar contente, fizeram algo para torná-la assim. O avanço da feminilidade moderou sua simplicidade, que era de um bom tipo humano, como as mães de nossa raça costumam usar em todas as latitudes sob um capacete mais ou menos adequado. Rembrandt a teria pintado com prazer e teria feito suas feições amplas parecerem fora da tela com honestidade inteligente. Pois a honestidade, a justiça de dizer a verdade, era a virtude reinante de Mary. Ela não tentava criar ilusões, nem se entregava a elas para seu próprio benefício, e quando estava de bom humor, tinha humor suficiente para rir de si mesma. Quando ela e Rosamond se refletiram no vidro, ela disse, rindo: Que mancha marrom eu sou ao seu lado, Cose. Você é o companheiro mais impróprio. Ou não. Ninguém pensa em sua aparência, você é tão sensata e útil, Mary. A beleza é de muito pouca importância na realidade, disse Rosamond, virando a cabeça para Mary, mas com os olhos desviados para a nova visão de seu pescoço no espelho. Você quer dizer minha beleza, disse Mary, um tanto sarcástica.
Rosamond pensou, pobre Mari, ela leva a mal as coisas mais gentis. Em voz alta, ela disse, o que você tem feito ultimamente? Eu. Ou cuidando da casa derramando xarope fingindo ser amável e contente aprendendo a ter uma má opinião de todos. É uma vida miserável para você. Não, disse Mari, secamente, com um pequeno movimento de cabeça. Acho que minha vida é mais agradável do que a de sua senhorita Morgan. Sim, mas a senhorita Morgan é tão desinteressante e não é jovem. Ela é interessante para si mesma, suponho, e não tenho certeza de que tudo fique mais fácil à medida que envelhecemos. Não, disse Rosamond, reflexiva. Alguém se pergunta o que essas pessoas fazem sem qualquer perspectiva. Com certeza, a religião como suporte. Mas, acrescentou ela, com covinhas, é muito diferente com você, Mari. Você pode ter uma oferta. Alguém lhe disse que pretende me fazer um? Claro que não. Quero dizer a um cavalheiro que pode se apaixonar por você, vendo-o quase todos os dias. Uma certa mudança no rosto de Mari foi determinada principalmente pela resolução de não mostrar nenhuma mudança. Isso sempre faz as pessoas se apaixonarem? Ela respondeu, descuidadamente, parece-me com a mesma frequência uma razão para detestar um ao outro. Não quando eles são interessantes e agradáveis. Ouvi dizer que o SR. Ligate a ambos. O SR. Ligate. Disse Mari com um inconfundível lapso de indiferença. Você quer saber algo sobre ele, acrescentou ela, não escolhendo ceder à indireta de Rosamond. Meramente, como você gosta dele. Não há dúvida de gostar no momento. Meu gosto sempre quer um pouco de bondade para acendê-lo. Não sou magnânimo o suficiente para gostar de pessoas que falam comigo sem parecer me ver. Ele é tão arrogante, disse Rosamond com maior satisfação. Você sabe que ele é de boa família? Não, ele não deu isso como motivo. Maria, você é a garota mais estranha. Mas que tipo de homem de aparência ele é? Escreva para mim. Como se pode descrever um homem? Posso lhe dar um inventário: sobrancelhas pesadas, olhos escuros, nariz reto, cabelos escuros grossos, mãos grandes e brancas sólidas e deixe-me ver um lenço de bolso de cambraia requintado. Mas você vai vê-lo. Você sabe que é mais ou menos na época de suas visitas. Rosamund corou um pouco, mas disse, meditativamente, eu gosto de uma maneira arrogante. Não posso suportar um jovem barulhento. Eu não lhe disse que o SR. Bigatti era arrogante, mas o Y em aportou os Lisgolds, como a pequena Mancelle costumava dizer, e se alguma garota pode escolher o tipo particular de presunção que ela gostaria, eu acho que é você, Rose. A arrogância não é presunção, eu chamo Frei de vaidoso. Eu gostaria que ninguém dissesse nada pior dele. Ele deveria ser mais cuidadoso. Ah, Pauli tem dito ao tio que Freire está muito instável. Mari falou por um impulso de menina que levou a melhor sobre seu julgamento. Havia uma vaga inquietação associada à palavra instável que ela esperava que Rosamond pudesse dizer algo para dissipar. Mas ela se absteve propositalmente de mencionar a insinuação mais especial da Saa. Chloe. O Fred é horrível, disse Rosamond. Ela não teria se permitido uma palavra tão inadequada para ninguém além de Mari. O que você quer dizer com horrível? Ele é tão ocioso e deixa o papai tão zangado, e diz que não vai receber ordens. Acho que Fredo está certo. Como você pode dizer que ele está certo, Mari? Eu pensei que você tinha mais senso de religião. Ele não está apto para ser um clérigo. Mas ele deve estar em forma. Bem, então, ele não é o que deveria ser. Conheço algumas outras pessoas que estão no mesmo caso. Mas ninguém os aprova. Eu não gostaria de me casar com um clérigo, mas deve haver clérigos. Não se segue que Fred deva ser um. Mas quando papai foi às custas de educá-lo para isso, e apenas suponha, se ele não tivesse fortuna sobrando? Posso supor isso muito bem, disse Mari secamente. Então eu me pergunto se você pode defender Freire, disse Rosamond, inclinada a insistir nesse ponto. Eu não o defendo, disse Mari, rindo. Eu defenderia qualquer paróquia de tê-lo como clérigo. Mas é claro que se ele fosse um clérigo, ele deve ser diferente. Sim, ele seria um grande hipócrita, e ele ainda não é isso. Não adianta dizer nada a você, Mari. Você sempre faz a parte de Freire. Porque eu não deveria fazer a parte dele? Disse Mari, acendendo-se. Ele pegaria o meu. Ele é a única pessoa que se dá menos ao trabalho de me obrigar. Você me faz sentir muito desconfortável, Mari, disse Rosamond com sua mais grave brandura. Eu não contaria mamãe para o mundo. O que você não diria a ela? Disse Mari, com raiva. Por favor, não fique furiosa, Mari, disse Rosamond, suavemente como sempre. Se sua mãe tem medo de que Frei me faça uma oferta, diga a ela que eu não me casaria com ele se ele me pedisse.
Mas ele não vai fazer isso que eu saiba. Ele certamente nunca me perguntou. Mari, você é sempre tão violenta. E você é sempre tão exasperante. Eu, pelo que você pode me culpar. Ou pessoas inocentes são sempre as mais exasperantes. Aí está o sino, acho que devemos descer. Eu não queria brigar, disse Rosamond, colocando o chapéu. Billy, disparate, nós não brigamos. Se alguém não deve ficar furioso às vezes, de que adianta ser amigo? Devo repetir o que você disse. Assim como você quiser. Nunca digo que tenho medo de repetir. Mas vamos descer. O SR. Igate estava bastante atrasado esta manhã, mas os visitantes ficaram um tempo suficiente para vê-lo, pois o SR. Featherstone pediu a Rosamund que cantasse para ele, e ela mesma teve a gentileza de propor uma segunda canção favorita dele, Flua, do Rio Brilhante, depois de cantar Lar, doce lar que ela detestava. Este velho overreache obstinado aprovou a música sentimental como um enfeite adequado para as meninas, e também como fundamentalmente bom o sentimento sendo a coisa certa para uma música. O SR. Featherstone ainda estava aplaudindo a última apresentação e garantindo a Missy que sua voz era tão clara quanto a de um melro, quando o cavalo do SR. Ygritte passou pela janela. Sua expectativa enfadonha da rotina desagradável usual com um paciente idoso que mal pode acreditar que a medicina não o amaria se o médico fosse inteligente o suficiente, somada à sua descrença geral nos encantos de Middlemarch, criou um pano de fundo duplamente eficaz para essa visão de Rosamond, a quem o velho Featherstone se apressou em apresentar ostensivamente como sua sobrinha, embora ele nunca tivesse achado que valia a pena falar de Marigard sob essa luz. Nada escapou a Ligate no comportamento gracioso de Rosamond. Quão delicadamente ela dispensou a atenção que a falta de gosto do velho impôs por uma gravidade silenciosa, não mostrando suas covinhas na ocasião errada, mas mostrando-as depois ao falar com Mary, a quem ela se dirigiu com um tanto interesse bem-humorado, que Ligate, depois de examinar rapidamente Mary mais completamente do que antes, viu uma bondade adorável nos olhos de Rosamond. Mas Mary, por algum motivo, parecia um tanto fora de si. A senhorita Rose tem cantado uma música para mim, você não tem nada a dizer contra isso. E, doutor? Disse o SR. Featherstone. Eu gosto mais do que o seu físico. Isso me fez esquecer como o tempo estava indo, disse Rosamond, levantando-se para alcançar o chapéu que ela havia deixado de lado antes de cantar, de modo que sua cabeça em forma de flor em seu caule branco fosse vista com perfeição acima de seu hábito de montaria. Fred, devemos realmente ir. Muito bem, disse Freire, que tinha suas próprias razões para não estar de bom humor e queria fugir. A senhorita vice é musicista? Disse Ligate, seguindo-a com os olhos. Cada nervo e músculo em Rosamond foi ajustado à consciência de que ela estava sendo olhada. Ela era por natureza uma atriz de papéis que entravam em seu físico. Ela até representava seu próprio personagem, e tão bem, que não sabia que era exatamente seu. O melhor em Middlemarch, eu estarei preso, disse o SR. Featherstone, deixe o próximo ser quem ela quiser. Efrey, fale por sua irmã. Receio estar fora do tribunal, senhor. Minha evidência não serviria para nada. Middlemarch não tem um padrão muito alto, tio, disse Rosamond, com uma bela leveza, indo em direção ao chicote, que estava à distância. Ygritte foi rápido em antecipá-la. Ele alcançou o chicote antes dela e se virou para apresentá-lo a ela. Ela se curvou e olhou para ele. Ele, é claro, estava olhando para ela e seus olhos se encontraram com aquele encontro peculiar que nunca é alcançado pelo esforço, mas parece uma súbita limpeza divina da névoa. Acho que Ligate ficou um pouco mais pálido do que o normal, mas Rosamond curou profundamente e sentiu um certo espanto. Depois disso, ela estava realmente ansiosa para ir e não sabia de que tipo de estupidez seu tio estava falando quando ela foi apertar a mão dele. No entanto, esse resultado, que ela considerou uma impressão mútua, chamado de apaixonar-se, era exatamente o que Rosamond havia contemplado de antemão. Desde aquela era importante chegada a Middlemarch, ela havia tecido um pequeno futuro, do qual algo como essa cena era o começo necessário. Estranhos, sejam naufragados e agarrados a uma jandada, ou devidamente escutados e acompanhados por portenteaus, sempre tiveram um fascínio circunstancial pela mente virgem, contra o qual o mérito nativo se opôs em vão. E um estranho era absolutamente necessário para o romance social de Rosamond, que sempre se voltava para um amante e noivo que não era um Middlemarcher e que não tinha nenhuma conexão com a dela. Ultimamente, de fato, a construção parecia exigir que ele fosse de alguma forma parente de um baronete. Agora que ela e o estranho se conheceram, a realidade se mostrou muito mais comovente do que a expectativa, e Rosamond não podia duvidar de que essa era a grande época de sua vida. Ela julgou seus próprios sintomas como os de um amor despertando, e considerou ainda mais natural que o SR.
Irgat tivesse se apaixonado à primeira vista dela. Essas coisas aconteciam com tanta frequência nos bailes, e por que não à luz da manhã, quando a T se mostrava ainda melhor? Rosamond, embora não mais velha que Mary, estava acostumada a se apaixonar, mas ela, por sua vez, permaneceu indiferente e meticulosamente crítica em relação ao raminho fresco e ao solteiro desbotado. E aqui estava o SR. Egate de repente correspondendo ao seu ideal, sendo totalmente estranho a Middlemarch, carregando um certo ar de distinção congruente com boa família e possuindo conexões que ofereciam vistas daquele paraíso de classe média